Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro. Estamos com essa nova série do Alimento Diário, essa série O Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, o único ministério. Senhor Jesus, a gente poder extrair o máximo dessa palavra. Mais e mais riqueza daquilo que Deus quer dispensar para nós, a gente precisa exercitar o Espírito. O Espírito em nós faz toda a diferença. Senhor Jesus, pelo exercício do Espírito, o Senhor pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato está na sua palavra, qual a sua direção para nós dentro da sua palavra. Senhor Jesus, de sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, na hora de a gente transformar a palavra em atitudes nossas. Senhor Jesus, para a gente poder dar um bom testemunho e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Senhor Jesus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ó Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 18. Senhor Jesus, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ó Senhor Jesus, capítulo 6, versículo 3. Senhor Jesus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ó Senhor Jesus. Agora Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Senhor Jesus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Senhor Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os ministros da nova aliança aperfeiçoam os santos para a obra do ministério. Ó Senhor Jesus, fomos inseridos no ministério da nova aliança, segundo a misericórdia de Deus, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Esse único ministério é de reconciliação. Ó Senhor Jesus, um cuidado que devemos ter é quanto ao que fazemos. Devemos observar nossas atitudes e cuidar de nosso testemunho, não dando nenhum motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado. Ó Senhor Jesus, vemos que fomos habilitados para ser ministros de uma nova aliança, que não é da letra, mas do Espírito, e que o ministério da velha aliança se desvanecia, enquanto o da nova aliança se revestia de glória. Ó Senhor Jesus, desses versículos extraímos a logomarca dessa conferência, que é um eclipse. A lua, quando está na frente do sol, tira parcialmente o fulgor da sua luz. Quando, porém, a lua começa a se afastar do sol, ninguém mais consegue fitar os céus,
por causa da luminosidade intensa do Sol. Isso porque a luz do Sol é muito mais brilhante do que a da Lua. A Lua, na frente do Sol, representa a antiga aliança, que vai saindo de cena, enquanto entra em cena o ministério da nova aliança, com sua sobreexcelente glória. Aleluia! É nesse ministério que eu e você estamos. Ó Senhor Jesus! Vejamos o que descreve Efésios a respeito desse ministério. Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro. Éramos cativos de Satanás, mas nessa viagem do abismo para o céu, o Senhor nos levou consigo, tirando-nos do cativeiro. E ainda mais, Ele concedeu dons aos homens. Que dons são esses? São presentes de Deus para a igreja. E que presentes são esses? A resposta está logo à frente. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A esses homens dons foi entregue a direção do ministério da nova aliança, com o objetivo de aperfeiçoar outros para a obra do ministério. Eles não agem de qualquer maneira, sem coordenação. Cada um, em sua função, desempenha seu próprio serviço nesse único ministério. E essa obra do ministério resulta na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus! Estamos na vanguarda da obra de Deus e Ele conta conosco. Perceba a seriedade do assunto. Todos estamos envolvidos. Se o Senhor tiver misericórdia de nós e formos fiéis até o fim, concluiremos esta era. Portanto, irmãos, vamos executar esse único ministério. Ainda que cada um de nós tenha seu próprio ministério, estes devem ser para o único ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O objetivo da nova aliança, né, é tirar, né, tudo aquilo que era imperfeito, né, tudo aquilo que gerava sombra, para poder a gente ver, né, Deus, né, ver a sua obra de maneira perfeita. A antiga aliança, né, a aliança do Velho Testamento era uma sombra, né, era como uma lua, Senhor Jesus. Né, e através dela a gente podia ver, né, a gente podia olhar, né, e ver um pouco ali da luz de Deus. Mas hoje, né, a velha aliança está saindo de cena, né, para a gente poder ver a luz do próprio Senhor, né, ver o próprio Deus nos iluminando, né, Senhor Jesus. Antes Deus ele revestia um homem, né, e esse homem ia transmitindo, né, e aí quando o profeta de Deus ia falar, ele sempre dizia, né, assim disse o Senhor. Né, o Senhor falava com ele, ele repetia, ele transmitia. Mas hoje já não é assim. Né, hoje o Senhor, né, ele está nos dando, né, um encargo, né, de levar a sua palavra adiante. A gente já viu, né, no alimento diário anterior, né, Senhor Jesus, né, que veio mostrando para nós essa questão. Né, Paulo, quando ele falava, né, ele dava a sua opinião, mas a opinião dele era a mesma de Deus, por causa da intimidade que ele tinha de Deus. Então tinha coisa que ele falava, isso o Senhor falou, isso digo eu. Né, e o outro ele falava assim, eu dou a minha opinião, pois penso ter o Espírito de Deus. Então tinha coisas que Deus deixou bem esclarecido, coisas que não, coisas que ele podia dizer e tinha coisas que ele podia dar opinião, porque ele era um com o Senhor. Né? Nessas coisas a gente precisa perceber o quanto intimidade, né? O quão de fato eu sou um com o Senhor. Será que eu posso representar Deus naquilo que eu penso, naquilo que eu falo? Ó Senhor Jesus, cada um de nós precisa ir diante do Senhor, né? Por isso que ele já inicia aqui, mostrando que nós fomos inseridos no ministério da nova aliança, segundo a misericórdia de Deus. A gente não pode se ensoberbecer, achar que a gente tem alguma habilidade, algum conhecimento. Já posso resolver as coisas. Né? Foi assim que o inimigo de Deus caiu. Ó Senhor Jesus, ele fala, né, o nosso ministério é um ministério de reconciliação, ou seja, de levar as pessoas na presença de Deus. Isso precisa estar bem claro para nós. Qual é o nosso trabalho? O que um líder precisa fazer? Ele precisa garantir, né, que todos os serviços estejam expressando a vontade de Deus, né, e que os irmãos estejam expressando Deus para que todos possam ir à presença de Deus. Né? Nós precisamos fazer isso, não podemos gerar discípulos para nós mesmos, precisamos gerar discípulos para o Senhor, ensinar os irmãos a seguir o Senhor, a também fazer parte desse ministério da reconciliação. Então hoje nós precisamos em primeiro lugar nos reconciliar com o Senhor sempre. Né? O Senhor abriu essa reconciliação de uma vez por todas, né? Quando morreu por nós na cruz, né? Mas hoje, né, de maneira subjetiva, nós precisamos também nos reconciliar com o Senhor diariamente, né? Tirar todas as barreiras, tirar todo o orgulho de lado, né? Perceber que é a misericórdia do Senhor que nos faz úteis a Ele. Ele nos escolheu, né? Segundo a sua misericórdia, a gente precisa
ir adiante dele. E como a gente viu no dia de ontem, é necessário que a gente dê um bom testemunho. O Senhor nos chamou para ser testemunhas. Então a gente não pode ter dúvida na palavra, dúvida diante das situações. Ó Senhor Jesus. Né? E ele começa falando aqui, né? Um cuidado que devemos ter é quanto ao que fazemos. Devemos observar nossas atitudes e cuidar de nosso testemunho, não dando nenhum motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado. Né? Senhor Jesus. Paulo em Coríntios dá o exemplo, né, de comer carne sacrificada aos ídolos, que era algo normal naquele tempo. Levava-se sacrifício, né, aos templos ali, né, aos templos gregos, e depois o que sobrava era levado para ser vendido. Né? Senhor Jesus. Então se o irmão fosse pego comendo carne e alguém pensasse, será que ele não comprou isso aí de um sacrifício no templo? Alguém podia se escandalizar. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala, né, então, se escandaliza alguém, é melhor nunca comer carne. Ó Senhor Jesus. Né? Então ele mostra para nós, a gente precisa prestar atenção no nosso procedimento. Né? Paulo ele manda isso para Timóteo, né, que, né, enquanto estiver ausente, né, que era para que todos soubessem como se deve proceder, né, na casa de Deus, né, que é coluna e baluarte da verdade. Senhor Jesus, a casa de Deus somos nós. Né? E Deus se manifesta, né, quando nós estamos juntos. Né? Senhor Jesus, a Bíblia fala que quando tiver 2 ou 3 no nome do Senhor, ali ele se faz presente no nosso meio. Então naquele momento ali, né, a gente precisa estar santificado, a gente precisa estar ali com um único propósito, né, de fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né, nós fomos habilitados para sermos ministros da nova aliança, que não é da letra, mas é do Espírito. Senhor Jesus, exemplo de habilitação, né, a carteira de motorista, já dei esse exemplo, né? Senhor Jesus, você vai lá, né, aprende a dirigir, né, participa de uma autoescola, vai lá, faz a prova, né? Se for aprovado, recebe sua carteira de motorista e de tanto em tanto tempo você precisa renovar, né? Senhor Jesus. Né? Mas aí, né, você aprendeu a dirigir, você tem seu carro, você vai, com o tempo você vai dirigindo, vai adquirindo experiência, vai aprendendo a dirigir, mas um dia você sai de casa e esquece sua carteira de motorista em casa, sua habilitação em casa. Aí você sai dirigindo o carro e a habilitação ficou em casa. Né? Quer dizer que você está sem a habilitação, você esqueceu como se dirige? De jeito nenhum. Né? Você continua dirigindo, mas você não está habilitado para dirigir. Então se algum guarda, né, alguma polícia te parar, você não tem habilitação. Você não poderia estar conduzindo aquele veículo. Senhor Jesus, por falta da habilitação. Hoje da mesma forma, o Senhor nos habilitou para a gente ser ministro da nova aliança, que não é da letra, mas do Espírito. O que nos habilita? É o Espírito. Você pode conhecer tudo a respeito de Deus, mas se você estiver fora do Espírito, você está sem a habilitação de Deus. Deus ele não é um com aquilo ali. Por isso que muitos vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, em Teu nome fizemos muitas coisas. Fizemos sinais, milagres, curamos, expulsamos demônios. Mas eu vou falar, mas eu nunca vos aprovei. Eu nunca vos habilitei. Não era a minha vontade. Vocês fizeram baseado em você mesmo. Não foi em obediência a mim. Né? Vocês não estavam ali obedecendo. Vocês não estavam ali me representando. Porque a ordem não partiu de mim. Então ele fala, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na cabeça das pessoas estavam praticando a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas o que de fato o Senhor mostrou? Que estavam praticando iniquidade, fazendo algo que não era segundo Deus. Então hoje a gente precisa perceber, né, aquilo que a gente faz hoje não é como na velha aliança, né, Senhor Jesus. Né? Hoje na nova aliança precisa brilhar, né, a luz do sol, né, a luz da glória de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e glorificar a Deus. A Bíblia fala, né, que a gente precisa, né, Senhor Jesus, prestar atenção nesses fatos para que diante das nossas obras os homens possam glorificar a Deus. Tudo aquilo que a gente faz. Né? E tem uma... Aqui no finalzinho ele fala, nós estamos na vanguarda da obra de Deus. Né? O Senhor nos colocou na frente, né, na dianteira. E aí ele conta conosco. E a gente precisa perceber esse assunto de maneira séria. Porque todos estamos envolvidos. Talvez alguns pensem, não, estou envolvido com o meu trabalho, estou fazendo, não tem nada a ver a minha vida com esse negócio de pregação do Evangelho e a obra do Senhor. Tem sim. Todos ali vão saber que você é um cristão e como você tem expressado Deus. Né? Senhor Jesus. Então você está envolvido sim. Cada um de nós está envolvido. Se você não está fazendo nada para Deus, você está fazendo alguma coisa. Nada. Senhor Jesus. Mas é o Senhor que quer nos envolver, Ele quer que a gente esteja engajado na sua vontade. Eu sou ministério da nova aliança, que não é da letra, é do Espírito.
Nós, como filhos de Deus, temos o Espírito, nós precisamos usar esse Espírito, né, Senhor Jesus? O Senhor ele vai nos cobrar, porque Ele já nos deu o Espírito. Se você usa o Espírito, Deus está vendo. Se você não usa, Ele também está vendo. Se você usa bem ou usa mal, Ele vai te cobrar por isso, né, Senhor Jesus? Se você não usa, também vai te cobrar. Lembrando, nas parábolas onde o Senhor fala do reino, né? Fala que, né, um senhor, né, saiu a fim de tomar posse, né, de um reino, né? E aí ele confiou aos seus servos, aos seus conservos, né, alguns bens para eles cuidarem, né? A um deu 5 talentos, né, a outro deu 2, outro deu 1. Existe uma outra parábola que ele fala das minas, né? Cada um ele deu 10 minas, né, para cada um pudesse fazê-las render, né? O que tinha 5, o que tinha 2 saiu imediatamente a negociar. O que tinha 1, o que ele fez? Ah não, eu acho que eu sou ruim, eu vou acabar perdendo isso aqui, então eu vou guardar. Então o que ele fez? Nada. Achando que fazer nada ia preservar aquilo que Deus entregou para ele. Não, o Senhor falou para ele, servo mau e negligente. Né? Você deveria ter levado isso pelo menos aos banqueiros, para que eles pudessem devolver com juros o que é meu. Aquilo que o Senhor entregou para nós, por meio do Espírito, Senhor Jesus, não é nosso, é dele. Nós depois vamos precisar prestar conta quanto a isso. Senhor Jesus, hoje a gente tem que perceber, eu trabalho, ganho meu salário, tenho a minha casa, né, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, né, Senhor Jesus, a gente tem que perceber o seguinte, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é do Senhor. Ele entrega para nós, para a gente poder administrar, né, Senhor Jesus, precisa ter essa clareza. Quando eu vou lá, né, e deposito o meu dízimo ali no gasofilácio, né, Senhor Jesus, eu estou reconhecendo que quem me deu tudo aquilo ali foi o Senhor. E estou principalmente dando um passo de fé, um passo de obediência ao Senhor. Estou cumprindo o que está escrito na palavra. Independente do que os outros pensam, independente do que os outros estão fazendo, eu estou cumprindo, eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor me deu. Né? Por isso que fala que se o Senhor tiver misericórdia de nós e a gente for fiel até o fim, a gente vai concluir essa era. O Senhor está contando conosco. Então quando eu pego ali aquilo que Deus me deu, eu reconheço que se não fosse o Senhor, se eu fosse usar a força do meu braço, né, eu não ia ter isso, né, Senhor Jesus. Eu vou lá e reconheço que o que vai me sustentar não são os 90% que ficaram comigo, mas aqueles 10% que foram colocados diante de Deus, porque eu estou consagrando, estou santificando isso, né, Senhor Jesus. O que é maior, né? É a oferta ou é o altar que santifica a oferta? Nosso Senhor ele fez essa pergunta, né, Senhor Jesus. Quando é colocado o ouro diante do altar, quando é colocado um boi diante do altar, né, então ele mostra o ouro no outro lugar é ouro comum, mas quando é colocado no altar é ouro santo, separado para Deus. O boi, quando está por aí, é um boi comum, mas quando o boi é levado diante do santuário, né, diante ali da oferta, ele é feito, ele se tornou santo, Senhor Jesus. Então, quando eu pego 10% e coloco ali, esses 10% que vão me sustentar, porque esses 10% tornam os outros 90 santos, tornam os outros 90 direcionados para Deus. E o que isso quer dizer? Que o inimigo não pode mais botar a mão. Ó Senhor Jesus, por que muitos irmãos não progridem na fé, não progridem financeiramente? Porque querem sustentar, acham que aquilo ali vai fazer muita falta. Não, porque os 90% que Deus me deu, não, Deus te deu 100%. Os 10% é um reconhecimento. É você dizer que você depende do Senhor e que você santifica todo o seu trabalho, toda a sua vida, né, todo o seu pensamento ao Senhor. Não são os 90 que te sustentam, são os 10. Ó Senhor Jesus, precisa ficar claro para nós. Né? Hoje muitos irmãos ficam questionando essas coisas porque estão dando ouvidos ao inimigo de Deus. Senhor Jesus. Né? Muitos ficam ali, se eu ofertar, e se fulano fizer aquilo? E se eu estiver enriquecendo o Beltrano? Será que quando eu vou comprar uma roupa eu penso assim? Não vou comprar roupa, porque se eu comprar uma roupa eu vou enriquecer o fulano. Não vou no supermercado comprar comida, porque se eu comprar comida, vou enriquecer o Beltrano. Ó Senhor Jesus, nenhum de nós pensa isso. A gente pensa, olha, eu preciso de roupa para vestir, eu preciso comer comida para me sustentar. Mas quando a gente vai tratar das coisas do Senhor, a gente fica na dúvida. Essa dúvida vem da onde? Vem do diabo. Porque o diabo não está preocupado com o que você come, com o que você veste, mas ele está preocupado em você ser santificado ao Senhor. E você dá testemunho do Senhor. E quando você vai lá e consagra tudo diante de Deus, você está dando um testemunho. Você está vivendo pela fé.
Né? Hoje alguns questionam, se eu gastar dinheiro com livro, eu vou ficar sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo. Por que a gente não pensa da mesma forma com outras coisas? Olha, eu não vou tomar um refrigerante, porque se eu tomar um refrigerante, eu vou ficar sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo. Não vou comprar supérfluo, que eu vou ficar sem dinheiro para isso, para aquilo. Mas a gente não pensa assim. A gente só pensa assim nas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a gente está sendo contaminado pelo inimigo de Deus. A gente precisa levar isso de maneira muito séria. Como o irmão colocou aqui, nós estamos à frente da obra de Deus, nós estamos na dianteira. Todos estão olhando para nós, olhando para o nosso procedimento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, na velha aliança, o povo ficava ali simplesmente repetindo as coisas, né? E quando chegou a nova aliança, a gente vê principalmente Pedro fala que o Senhor ele quer nos resgatar do nosso fútil procedimento. Quando eu penso que investir nas coisas do Senhor é perda de tempo, quando eu penso que investir nas coisas do Senhor, eu estou perdendo alguma coisa, você está vivendo diante de um fútil procedimento. Né? É aquilo que a gente entrega diante do Senhor que vai nos sustentar. Por isso que ele mostrou para nós aqui. Todos nós estamos envolvidos, né, nas coisas do Senhor. E o inimigo sabe. Quer você esteja bem engajado ou não, você é filho de Deus. E tudo aquilo que você tem é Deus que está te dando. E o inimigo ele quer te roubar. Ele é bom em 3 coisas. Roubar, matar e destruir. Né? E a gente tem que lembrar que ele é o pai da mentira. Né? Sempre houve mentira nele. Sempre houve vontade nele de destruir o homem. Então a gente não pode dar ouvido ao inimigo, mas tudo a gente precisa levar de maneira séria diante do Senhor. O Senhor nos fez ministro da nova aliança. Essa nova aliança é por meio do Espírito. Eu preciso exercitar meu Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Antes alguém podia me convencer de alguma coisa, me mostrar isso, mostrar aquilo. Mas hoje eu tenho um Espírito. E eu posso ir diante do Espírito. Ó Senhor Jesus. A gente vê aqui, né, como a gente viu aqui, o Senhor... Né, ele morreu e ressuscitou. Ele ficou 3 dias na região da morte. Por isso que fala que ele desceu ao abismo e fez cativo o cativeiro. Né, Senhor Jesus, ele desceu lá e nos livrou, né, nos trouxe consigo quando ele ascendeu aos céus. Ó Senhor Jesus. Então hoje, né, a gente não sofre o dano da segunda morte, porque o Senhor pagou um preço por nós. Ele morreu e ressuscitou. E como a gente viu ontem, se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a nossa obra, a nossa fé é em vão. Então hoje a gente precisa que ninguém nos convença disso. Nós sabemos por meio do Espírito, por meio do exercício do Espírito. Mas pode vir de repente alguém amanhã e falar, não, isso tudo é mentira. E a gente vê relato na Bíblia, né, Senhor Jesus, dizendo que ali Jesus ressuscitou, mas alguns ali subornaram, né, algumas pessoas para dar testemunho de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Né, a gente viu ali, né, que para ser ali um dos 12 apóstolos ele precisava ter sido testemunha da morte e ressurreição do Senhor e da ascensão do Senhor, para que não fosse convencido por essa história, Senhor Jesus. Mas alguns podem pegar o caminho contrário e falar, não, na verdade nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que depois que aconteceu tudo isso com Jesus, os discípulos deles escreveram, né, as coisas que foram incluídas na Bíblia, mas eles exageraram. Eles colocaram aquilo ali para poder elevar Jesus, que era um homem comum, a um status de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E hoje eu vejo alguns irmãos que ouvem isso. Né? Eu assisti um documentário um tempo atrás falando sobre isso. Né? E tem alguns que ficam na dúvida. Será que é mesmo? Olha, a Bíblia diz que uns foram subornados para dizer que não havia ressurreição. E tem outros que dizem que não houve nada disso aí. Foram alguns que exageraram ali para que a gente acreditasse nisso. Né? Então hoje nós temos 2 versões da história. Em qual você vai crer? Se você não exercita o Espírito, você pode escolher uma ou outra. Mas se você exercita o Espírito, você sabe que é a versão bíblica que está correta. Por quê? Porque o Espírito é que confirma. Como mostrou para nós, o ministério da antiga aliança, ele saiu de cena. E hoje nós estamos vendo Deus face a face. Nós estamos vendo a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? A Bíblia fala que, né, Deus habita em luz inacessível, ninguém jamais viu a Deus. Mas hoje nós podemos ver Deus na face de Cristo. Então hoje nós podemos ver como Deus é olhando para Cristo. E isso como? Somente por meio do Espírito. Se nós não exercitarmos o Espírito, não vamos conseguir dar testemunho, não vamos conseguir ter atitudes, porque a gente não vai ter convicção daquilo que a gente é, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que o Senhor está nos confiando. Então cabe a nós, por isso que ele falou aqui no início, a gente precisa ver a questão das nossas atitudes, cuidar do nosso testemunho, né? Deixar bem claro para os outros, eu creio na palavra. Não simplesmente porque eu escolhi crer,
mas porque o Senhor me mostrou, porque a lua da velha aliança saiu da frente do sol, e hoje eu vejo a glória de Deus na palavra, eu vejo a glória de Deus nisso tudo. Então eu escolho, porque o próprio Deus tem me mostrado. Senhor Jesus, então o Senhor ele quer nos aperfeiçoar, mas cabe a nós abrir bem os olhos para a gente enxergar a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.